despontando no horizonte, com bornais e cartucheiras, os punhais em suas perneiras. Quanto ao Padre Cícero, quando o Lampião veio para se encontrar com o Padre Cícero em 26, ele veio, parou logo aqui em Barbalha. Boa noite, Cassiele. Boa, Cassiele. O que acontece? Quando Lampião, antes de adentrar Juazeiro, ele mandou 2 homens lá para avisar o Padre Cícero, né? A Beata Mocinha, quem conhece a história do Padre Cícero, ficou desesperada. Aí o Lampião tá entrando em Juazeiro. Só que o que acontece? Vejam que fato interessante. Quem chamou, na verdade, Lampião para cá, com o consentimento do presidente na época, Arthur Bernardes, nosso governante maior, foi o Floro Bartolomeu. Só que Floro Bartolomeu, quando o Lampião chegou, Floro foi vitimado por uma angina, né, um problema do coração, teve que ir às pressas para o Rio de Janeiro. Se ele foi às pressas para o Rio de Janeiro, então quem ficou com a peteca para receber foi Padre Cícero. A coluna estava prestes a invadir Juazeiro, não é? Então o que foi que Padre Cícero disse? Pô, Floro, que era o deputado, o líder, viajou às pressas, doente. Então o que é que eu vou fazer? Se o Lampião veio com 50 homens, já estava todo o material bélico ali esperando por ele, ele ia proteger nossa região aqui. Então o padre disse, venha. Então o padre ele não foi coiteiro, não é? Tuane, tudo bem? O padre ele não foi coiteiro. Ele foi, de fato, um líder, mostrou-se um líder perante aquela situação. Porque quem ia receber Lampião era Floro Bartolomeu. Só que o que acontece? A patente, aquela questão da patente. Quando Lampião recebeu a patente, ele foi embora certo que iria adentrar a Bahia, Pernambuco. Onde ele mostrasse a patente, ele estava como agora o grande agora capitão do batalhão patriótico. Concordam? Então, o que acontece? Elias, tudo bem? Boa noite. Exatamente o que eu tinha acabado de falar, Elias. Ele não foi coiteiro, na minha opinião, não foi. Existia um laço de amizade. O Padre Cícero, ele criou os irmãos de Lampião, né? Então o Lampião tinha uma identidade, ele tinha um respeito muito grande do padre. E os cangaceiros, eles tinham um respeito muito grande aos padres, né, das cidades. O caso do Corisco, que o filho dele foi criado pelo Padre Bulhões, não é isso? Então o que acontece? Se aquela patente fosse verdadeira, eu vou fazer uma pergunta agora. Se aquela patente, vocês podem agora, se aquela patente fosse uma patente que permitisse que Lampião entrasse em todos os estados de forma tranquila, se Lampião iria entrar em todos os estados, amigo agora de todos os volantes, então teria acabado o cangaço ali? O que é que vocês acham? Pretinho Firmino aí, ó, de Olinda. Bem? Givanildo. Como eu tava falando, ó, Padre Cícero foi coiteiro de Lampião, eu falei agora há pouco. Taguatinga também, lá do Distrito Federal. Boa. Na nossa opinião, o Padre Cícero ele não foi coiteiro, ele foi o líder. Ele recebeu o Lampião porque o Floro Bartolomeu tinha falecido, né? Exatamente na época que aconteceu um imenso... Vários fatos que foram marcantes para o padre ter que receber o Lampião, né? Então, essas foram as 3 vertentes. Wilker, tudo bem, Wilker? Parceiro, grande poeta, Wilker. Aí vem Givanildo. Lampião chegou aí a Fortaleza. Eu não tenho nenhum conhecimento não, se Lampião esteve em Fortaleza não. Eu creio que não vi nenhuma história. Vi Lampião em Limoeiro, né? Aqui no Ceará, Limoeiro, mas em Fortaleza não. Zé Adelson, né? Boa, olho d'água grande em Alagoas, né?
Aí vem... Ele não ia se aliar a políticos, né? Marco. Com certeza, né? Aí vem Sobral. Saudações alvinegras, ó. Ó aqui, ó. Ceará Sporting Clube, né? Infelizmente com a pandemia, mas é o único líder do Brasil, né? Esse ano aí, o nosso Pozão. Saudações alvinegras, Luciano. Boa. Acho que Lampião já queria deixar o cangaço. Delson Medeiros. Pronto. É verdade. Eu deixei uma pergunta agora há pouco. Se Lampião, se a patente fosse verdadeira... Já pensou se naquela época... Lampião ele era muito vaidoso. Lampião ele queria lateralmente criar um estado novo, né? Como tem os relatos de pesquisa. Então o que acontece? Você imagina Lampião entrando em todos os estados com essa patente agora como capitão. Acho que primeiramente ele ia querer um salário, né, para isso. Lampião, como se fosse hoje, está ganhando lá seus 20 mil reais como capitão. Ele ia fazer mais o quê? Saqueando, nem... Eu acho que essa época era uma época que ele já estava, com certeza. E ele disse na entrevista aqui em Juazeiro. Ele disse, ó, eu ainda pretendo ficar uns 3 anos. Tá lá tudo registrado por Otacílio Macedo. Quero ficar uns 3 anos mais só e eu quero visitar alguns amigos e quero deixar o cangaço. Tanto que em Angicos, Sila, a cangaceira Sila que escapou lá de Angicos, ela falou que Maria Bonita conversando com o Lampião disse que não aguentava mais, estava querendo sair já daquela vida. Lampião, por isso que falam que Lampião não morreu lá, tinha ido para Minas Gerais. Ele pensava em ir para Minas Gerais naquela época, segundo o que Sila falou com a Maria Bonita, né? Antes lá. Então, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Deixa eu ver. É o Wilker, mais homem, ele ia deixar o cangaço. É o que eu acabei de falar. Eu creio que ele estava para deixar assim ali. Felipe, alguns policiais de Angicos partiram daqui de Delmiro Gouveia. Isso foi, Antiga Pedra. Algum cangaceiro morou em Fortaleza? Givanildo. Também não tem relatos do cangaço em Fortaleza, por isso nós estamos focando aqui no Ceará. Boa pergunta, eu vou até pesquisar mais isso aí. Mas não, que eu conheço não. Cangaceiro lá de Fortaleza, algum bando em Fortaleza não. Lampião temia as volantes do Ceará, Júnior. Na verdade, o que eu falei agora há pouco, ele respeitava muito o Ceará. Então Lampião ele tinha tanto que, para combater a coluna Prestes, eles ficaram amigos, né? Lampião juntou-se ao comando de Nascimento aqui no Juazeiro para combater a coluna Prestes, que acabou não passando, né? A coluna acabou não passando. Então Lampião, eu acho que foi o único momento que Lampião esteve junto com os policiais, com a volante, né? Falando dos estados, Lampião não invadiu. Piauí, Pablo Moura. Boa. Ironeide. Tudo bem, Ironeide? Um abraço, viu? Acredito que não, né? A questão lá que a gente comentou agora há pouco. Acho que depois de ser capitão, ele não deixaria o cangaço. Elias. Por conta das coisas que as volantes faziam com os menos favorecidos. Tem isso também. E outra, não seria fácil. Só porque Lampião estava com o papel ali de capitão, ele ia chegar lá em Pernambuco, onde teve várias atrocidades na Bahia, aí ia entrar de peito aberto, ele não iria confiar. Algum policial, algum familiar de alguém que foi executado por ele, que foi saqueado, poderia também vir, né, em rebelião a isso. Joanilton, Jojó, tudo bem? Boa noite também. Lampião tinha coronéis no Ceará que eu apoiava. Sim. No caso aqui, perpetuava naquela época, logicamente, o coronelismo, né? Júnior Lima. Aline, você fez uma pergunta agora há pouco, mas passou, foi a questão de documentário, não foi isso? Se você puder repetir, por favor. Lampião teve algum amante, ó? Rapaz, não sei, né? Lampião não andava no litoral, com certeza, como ele perguntou aí de Fortaleza. Creio que, por isso que eu acho que não tem ligação de Lampião aqui em Fortaleza, não, nenhuma. Lampião tinha respeito pelo Ceará por causa do Padre Cícero, de quem era devoto, né, Adalberto? O Padre Cícero realmente criou as irmãs deles, como a gente falou aqui agora há pouco. Fora Maria Bonita, né? Eu não sei se Lampião teve outra, né? Rosália, tudo bem? Boa noite. Não temos, de fato, relatos em relação ao bando em Fortaleza, é verdade. Grande historiadora, Rosália. Roane, né? Roane Coach. Nesse período de 26, Lampião estava no seu auge.
além da patente do dinheiro, outra coisa também era de grande interesse, as armas. Verdade, ele saiu daqui de Juazeiro com um vasto material bélico. Ele saiu, foi o que acho que o Lampião mais gostou daqui foi retornar com aquele vasto material bélico. Mel Rosa, tudo bem? Boa noite. Receberam fuzis de última geração, usado pelo Exército, é verdade. Inclusive, aquele último punhal que foi alvejado em Angicos, que está lá em... Eu estive lá em... A Rosália aqui é historiadora, tá? Pode até me orientar um pouco aqui. Eu estive lá no Instituto Histórico, lá em Maceió, agora recente. Mas, infelizmente, não deu para fazer quase registro, nem... Eu acredito, Rosália, que esses museus aí, eles devem abrir mais a... Principalmente para quem pesquisa, né? Para quem estuda, porque aquilo ali não pode ficar escondido dentro de um quarto. E eu tentei tirar fotos, nem foto deixaram tirar do punhal dele, que ele estava na hora que ele foi alvejado lá em Angicos, né? Gostaria que você pesquisasse de informações sobre o cangaceiro que morou em Fortaleza. Pronto, eu vou... Como a Rosália falou, não tenho registro mais de Lampião, nem o cangaço lá em Fortaleza. Mas pode ter algum cangaceiro que era de lá que veio para algum bando, né? Adentrou algum bando, seja lá de Zé Sereno, Curisco, enfim. Vamos dar uma pesquisada nisso aí, certo? Quanto à questão, essa semana, Tuane, voltando um pouco sobre a relação do Padre Cícero, você sabe da história que, por interferência do padre, ele poupou a vida de um cabra. Se souber, nos fale um pouco. Em Juazeiro, pode ter acontecido algum relato, mas em Juazeiro, nessa vida dele aí em 26, eu não, pelo que eu pesquisei, eu não vi o padre pedir que ele não alvejasse alguém por aqui. Não tem não. Se souber, eu vou pesquisar isso aí, eu solto depois lá no perfil, ok? Pronto, Rufino. Olha aí, cara, Zé Rufino, hein? Quando foi que... Deixa eu ver se eu consigo aqui, tô com medo de apertar aí. Quando foi que Lampião se encontrou com Abraão, né? Sírio-libanês, Benjamim Abraão Boto, né? Foi ali, de 36 a 37. Foi quando Benjamim conseguiu. Vocês sabem por que Benjamim conseguiu? Lá pro meio da caatinga ali, aquelas imagens, que amanhã de manhã vai estar lá no YouTube, e se o Instagram permitir, pela questão da quantidade, são 15 minutos, eu acho. Benjamim, ele entrou no bando para filmar o bando naquela época, porque ele esteve, quando Lampião esteve aqui em 26, Lampião lembrou dele. Ele era um sírio alto, branco, diferente daquela caboclada aqui, né? Naquela época que ele era diferente, logicamente, por ser um sírio, enfim. Então, o que acontece? Quando o sírio tentou entrar para filmar o bando, foi a primeira coisa que o Lampião disse: o que é que você quer aqui, cabra? Ele disse: foi o Padre Cícero que mandou vir aqui. O Padre Cícero já morreu, já estamos em 36, 37. Ele disse: lembra naquele dia que você estava lá, em 26, que eu tirei estava próximo a Padre Cícero, porque Benjamim, ele era bem próximo a Padre Cícero. Aí Lampião lembrou, aí permitiu que ele ficasse filmasse o bando por várias vezes, e o Benjamim acabou perdendo muito material. Ele perdeu muito material com... Enfim, creio até que a morte de Benjamim foi uma queima ali, não tenho nem dúvida, queima de arquivo, né? Foi barbaramente assassinado. Tem a história que quem matou ele foi um aleijado, né? Que ele estava com a esposa do aleijado, enfim. Mas eu acredito que essa história é uma história mais para fugir da realidade.